Apesar de todos os meus defeitos como ser humano, minhas atitudes descuidadas e indolentes, minha obstinação e determinação egocêntrica para pensar minhas próprias ideias sem me importar com o que os demais pudessem pensar a meu respeito, eu tinha uma profunda preocupação com as pessoas. Eu era profundamente emocional. Em palavras atuais eu seria chamado de hiperreativo, hiperemotivo. Tinha um coração caloroso, compassivo e empático. A presença da doença, da aflição e da pobreza me comoviam profundamente. Era um acirrado defensor daqueles que você chama de desamparados. Poderia-se dizer que eu era agente do povo. Vivi muito perto dele em um espírito de companheirismo, escutando suas aflições, compreendendo e me importando. Jesus começa o parágrafo dizendo: apesar de todos os meus defeitos como ser humano. É uma coisa difícil para o ser humano admitir que tem defeitos, né? Sabe, tem defeito, mas às vezes admitir os defeitos, ou saber que os tem, é um pouco difícil, né? Mas ele, apesar de todos os meus defeitos, ele vai terminar dizendo, né? Eu tinha uma profunda preocupação com as pessoas. Esse é o ponto forte. Apesar dos meus defeitos, eu tinha uma grande preocupação com as pessoas. E no meio, entre esse início e fim, você tem uma série de outras considerações. Ele diz: minhas atitudes descuidadas. Aí ele vai elencando as coisas. Atitudes descuidadas e indolentes. Ou seja, aquelas atitudes indolentes, quer dizer, que não tem dor, que parece que não sente a dor por nada. Minhas atitudes descuidadas, indolentes, minha obstinação e determinação. Aí tem um papo que obstinado é quando você está querendo, porque aquilo, uma coisa que não quer tirar você daquela direção. E determinação é quando você se determina realmente, vou fazer uma coisa. Aí, e o que é que fazia essa obstinação e a determinação? O fator egocêntrico, o ego. Então, meu ego, ou minha obstinação e determinação, egocêntrica, né? O que é que esse ego fazia? Para pensar minhas próprias ideias. Realmente, o papel do ego é cuidar de si mesmo, da sua individualidade. Então, apesar disso, e de minhas próprias ideias, sem me importar com o que os demais pudessem pensar a meu respeito. Aqui você tem mais outro retrato do ego, o comportamento natural do ego, né? O que é que o ego faz? O ego, quando ele está no centro, ele realmente envolve a pessoa a não pensar, não se importar com os demais, com os outros, com o que os outros podem pensar a meu respeito. Ou se pensa a respeito dos outros, é para se defender, para manter a sua individualidade. Ele diz: sem se preocupar com isso, eu tinha uma profunda preocupação com as pessoas. E agora o resto do texto está todo em negrito, onde ele diz, quando fala em negrito, quer dizer que está um realce do texto. Ele está dizendo, essa parte aqui é mais importante. Eu era profundamente emocional, ou seja, ele tinha uma emotividade grande, né? Profundamente emocional, sentimentos, né? Em palavras atuais, eu seria chamado de hiperativo, hiperemotivo. Então, duas palavras quase que juntas, apenas separadas por uma vírgula, onde diz hiperreativo. Alguém que tem muita energia para se mover e tal. E hiperemotivo, a palavra hiper quer dizer exaltado, além de... Você tem um mercado, você tem um hipermercado e tal. Hiperreativo e hiperemotivo. Nas palavras atuais, é que seria chamado disso. Ele dizia que tinha um coração caloroso, compassivo e empático. Três coisas que realça esse coração: o calor, a
compaixão e a simpatia, ele diz a empatia, empático com as pessoas. Então, tinha calor, tinha compaixão, tinha empático. Então, é um retrato dele mesmo, né? Eu tinha um coração assim. E, ao mesmo tempo, com essas 3 características, a presença da doença, a presença da aflição, a presença da pobreza, como ele diz, a presença da doença, da aflição e da pobreza, me comoviam profundamente. Isso, comover, é você sentir a emoção do que está acontecendo ao seu redor. Na primeira parte ele disse que ele não ligava muito com as pessoas, era egocêntrico, mas ao mesmo tempo tinha um coração assim caloroso, compassivo, empático, que comovia a ele a ver a dificuldade que as pessoas ao seu redor sentiam ou viviam, que é a doença, doentes, viviam a aflição que eles viviam e a pobreza que eles viviam, né? Me comoviam profundamente. E continua dizendo, eu era um acirrado defensor. Acirrado quer dizer uma pessoa que quer fazer uma coisa um pouco com obstinado, né? Um acirrado defensor daqueles que você chama de desesperados. Ok, essas pessoas eram os pobres, os aflitos, os que estão na pobreza, era o que a gente chamaria dos desamparados, né? Não tinha ninguém por eles, mas ele queria defender essas pessoas. Um acirrado defensor, uma palavra forte aqui, né? Daqueles que a gente chama de desamparados. Eu poderia se dizer que eu era gente do povo, nesse sentido, que apesar do meu egoísmo, eu estava com eles, eu estava querendo defendê-los. Eu era gente do povo, entre aspas. E ele diz ainda, vivi muito perto dele em um espírito de companheirismo. Olha que é importante, espírito de companheirismo, é aquele espírito que você vivencia isso, aquilo, está no grupo, né? Você pertence àquela coisa, você está companheiro daquela gente. E ao mesmo tempo ele diz, escutando suas aflições. Porque não é só ficar lá falando, ele estava escutando também, escutando suas aflições, compreendendo e me importando, né? Esse povo, compreendendo esse povo e importando, porque às vezes você pode vivenciar as coisas e não se importar, não me importa, sei lá. Então você vê, de um lado o egoísmo forte, né, que foi crescendo, e depois, ao mesmo tempo, esse calor, essa hiperemoção, foi fazendo que ele ficasse próximo do povo, né, daqueles que eram talvez rejeitados, desamparados, como ele disse, que por nós, mas esse vivia com ele, se tornou um agente do povo, se misturou, vivendo esse companheirismo, escutando aflições, compreendendo e importando 4 coisas de um líder. Amém.